Chamo agora o Luiz Ferreira, CIO do EFG International para as Américas. Seja muito bem-vindo, prazer falar com você, Luiz. Obrigado pelo convite. Luiz, a gente tinha pelo menos uma expectativa de algum tipo de discussão um pouco mais aprofundada sobre cenário de endividamento das grandes economias do mundo, sobre política monetária. Essas discussões no âmbito do FMI e do Banco Mundial agora devem ficar puramente restritas a esse cenário de guerra comercial novamente impulsionado por esses novos andamentos, né? Esses novos tensionamentos entre Donald Trump e Xi Jinping? Certamente esse vai ser um dos tópicos que vão ser discutidos. A gente vai ter a reunião no momento de mudanças de política monetária globalmente, momento de um déficit fiscal das principais nações muito elevado e uma necessidade de coordenação nesse cenário. O que nós esperamos desse encontro é um tom de cautela. Não deve vir um tom de recessão, um tom de muito perigo, mas um tom de cautela. Nós temos uma perspectiva aqui de uma escada de 4, 3, 2, 1. 4% para crescimento da China no ano que vem, que deve ser apresentado, cerca de 3% para a economia mundial, cerca de 2% de crescimento para Estados Unidos e Brasil e 1% de Europa. Esse deve ser o tom da reunião entre o FMI e o Banco Mundial. E o que mais a gente pode esperar exatamente do andamento dessas discussões, Luiz? Porque se a gente tem uma pauta que é muito baseada exatamente num nível de tensionamento, de incerteza muito grande, como é que a gente pode esperar algum tipo de planejamento, algum tipo de discussão mais calçada em fatos, em perspectivas, em dados, quando, na verdade, se tem um cenário em que não se sabe o que vai acontecer a partir de amanhã, principalmente pensando nesse novo tensionamento entre China e Estados Unidos, né? De fato, esse é o desafio, né? Tentar fazer projeções num cenário de incerteza e com muito poucos dados. O fato é que, para tentar compreender esse cenário, a forma como nós temos pensado é de que isso é uma busca pela supremacia de inteligência artificial e todo o contorno vai estar em cima disso. Isso por quê? Porque quem tiver, né, a liderança vai definir os padrões e vai controlar as narrativas. Portanto, todas as medidas que forem nessa linha têm a ver com as retaliações, têm a ver com tarifas e tudo, elas vão passar por essa estratégia de quem vai dominar a parte de inteligência artificial. Isso, no contexto de FMI e Banco Mundial, tem muito a ver com ganhos de produtividade e potenciais ganhos de crescimento econômico lá na frente, que são fundamentais para estabilizar o déficit lá na frente. No final das contas, se os países não crescerem com o nível de endividamento atual, isso sim gera um risco sistêmico muito grande. E esse eu acho que vai ser o tom que deve ser lidado nesse sentido. Agora, a clareza ou a quantidade de dados disponíveis, elas são muito limitadas. Tanto é que, inicialmente, teve-se uma redução das expectativas de crescimento e que, na sequência, elas voltaram à normalidade, fruto realmente dessa falta de dados para poder fazer esse forecast. O que a gente espera, na verdade, é um mundo que continua crescendo, mas num processo de desaceleração, mas ainda com certas fragilidades. Este deve ser o desafio. Além disso, eles devem discutir também, dentro dessa reunião, muito o papel do FMI, do Banco Mundial, nessa nova seara. Quer dizer, será que vai ter acesso a financiamento para energias alternativas? Estados Unidos, que tem uma postura um pouco particular nesse tópico, deve colocar pressão, e esse deve ser, né, alguns pontos adicionais a prestar atenção. Exatamente sobre esse aspecto que eu queria conversar com você, Luiz, acerca dessa importância dos órgãos de âmbito multinacional, né? Esses órgãos mundiais. A gente conversa muito sobre o esvaziamento, por exemplo, da Organização das Nações Unidas, do papel sendo um pouco modificado, né? Metamorfoseado desses bancos de fomento internacionais. Eu queria entender exatamente o que está em discussão no âmbito tanto, por exemplo, do Banco Mundial quanto do Fundo Monetário Internacional, da sua importância, dado esse cenário em que os Estados Unidos patrocinam uma mudança do ponto de vista geopolítico e, evidentemente, também das transações comerciais desse ambiente mais globalizado com o qual a gente estava se acostumando desde pelo menos os anos 90, anos 80.
Na verdade, quando a gente tem essa fragmentação política entre as nações, espera-se que essas instituições que são independentes, elas possam fazer o papel de interlocutores. No caso do FMI e do Banco Mundial, eles se tornam muito mais estratégicos nesse instante por conta do nível de endividamento global. Historicamente, eles foram fontes de financiamento, principalmente de países emergentes, que vão querer mais transparência no sentido do refinanciamento de algumas dívidas que vão acontecer nos próximos anos. Como que vai lidar isso, então? Isso pode gerar muita incerteza. A forma como eles vão lidar com isso vai dar o tom para o mercado daqui para frente. Então, o grande desafio é que, no momento em que você tem déficits fiscais muito elevados, dívidas em relação ao PIB em patamares históricos, então, agentes como o Banco Mundial e FMI, que poderiam ser os veículos para contribuir no financiamento dessa dívida, a discussão ela vai passar por choques externos que podem comprometer o crescimento econômico. O que nós temos avaliado aqui, por exemplo, que vai entrar nas discussões tecnológicas que vão liderar crescimento e, portanto, até riscos de dívida, é que o que a gente está vendo assim, é uma corrida para a inteligência artificial semelhante ao que a gente viu na corrida espacial, semelhante ao que nós vimos na Guerra Fria, na busca por uma certa dominância. Quando o debate vai nessa linha, você pode ter dois tipos de risco. O que nós estamos vendo, por exemplo, na parte de risco da inteligência artificial, é o início de tomada de dívida para o financiamento dessa expansão. Enquanto tudo que estava sendo expandido vinha através de caixa de determinadas empresas, esse risco ele é mais limitado. O que nós estamos começando a observar é tomada de, por exemplo, de dívida para financiar. E aí fica aquela dúvida: será que essa dívida ela vai gerar retorno de forma tal que vai compensar os investimentos multibilionários que estão acontecendo? Porque se isso não acontece, você pode ter, né, um aumento de default, esse aumento de default pode contagiar nos bancos, que pode contagiar no financiamento das nações e que pode gerar uma coisa sistêmica muito grave. Me parece que esse tom, esse nível de risco é o que vai ser o mais orientado nesse instante, mas que não deveria, porque isso é algo muito para o futuro. O problema é agora, né, o refinanciamento da dívida dos países que está acontecendo nesse instante. Luiz, muito interessante esse ponto que você traz. E a própria diretora do FMI, a Kristalina Georgieva, ela tinha elogiado a capacidade da economia global de absorver esse choque, de absorver a incerteza, de mitigar os impactos, principalmente dessa redução do nível de atividade econômica. Evidentemente também pensando que as tarifas de Donald Trump, principalmente envolvendo a China, depois daquele tensionamento inicial, elas pareciam ter ficado ali num patamar minimamente confortável, né? Dadas as possibilidades de serem muito mais ostensivas. Em um relatório de julho, o FMI tinha aumentado a sua previsão para o crescimento do PIB desse ano para 3%. Será que, dado esse cenário em que tudo muda tão rápido, essa previsão ela deve ser mantida? O que deve ser trazido durante essas discussões? Nós esperamos que a previsão ela deve continuar em torno de 3% para crescimento da economia global, tanto para esse ano quanto para o ano que vem. Mas certamente o que a gente vai observar é mais volatilidade nessas expectativas. Em outras palavras, é possível que a gente vai ver upgrades e downgrades dessas expectativas de crescimento na medida em que novas informações vierem à tona. O desafio é como é que você poderia mitigar, né, esses certos riscos. Normalmente isso vem através de determinados estímulos do ponto de vista fiscal. Porém, você não tem espaço para dar estímulos fiscais adicionais. Isso, na verdade, aumentaria o risco por conta do patamar de endividamento dos países. Portanto, o grande desafio, né, que essas instituições vão ter para calcular expectativas de crescimento é esse nível de alavancagem. Se a gente vai começar a observar aumento de alavancagem no setor privado, fruto dessa corrida por inteligência artificial, que, né, na hora que a gente tiver essas notícias, né, você comentou dos resultados dos bancos, estão fazendo aquisições de empresas de tecnologia, que estão querendo financiar esse tipo de coisa, esses riscos, eles acabam tendo impactos maiores porque eles são alavancados e não, na verdade, é fruto de cash flows. Muito interessante isso. Você vê um risco sistêmico, de fato, Luiz, nesse nível de alavancagem, nesse interesse geopolítico por essas empresas, nessa corrida tecnológica atrás das melhores tecnologias envolvendo inteligência artificial, notadamente patrocinadas, né, ou melhor, protagonizadas por Estados Unidos e China. Existe algum risco exatamente desse nível de endividamento dos países nessa corrida tecnológica? Nos parece cedo para dizer em risco sistêmico. Uma coisa que nós temos feito aqui é tentado fazer alguma experiência
com a bolha de tecnologia, por exemplo, lá nos anos 2000. Se a gente pegar o ciclo que nós estamos agora da inteligência artificial, nós estamos mais para 1997 do que para 2000, o que significa que ainda tem um patamar grande para continuar andando. Quanto ao risco sistêmico, normalmente ele passa pelos bancos, aonde que são a fonte de financiamento para diversos setores. O que nós observamos desde a crise de 2008 é que os bancos eles foram reduzindo a sua exposição a crédito, o que deu espaço principalmente para o que a gente chama do private debt, do crédito privado aqui, que de um lado isso é bom porque você disseminou, mas por outro lado a gente vê alguns riscos, especialmente para o financiamento dessas iniciativas no crédito privado de algumas instituições. Então eu imagino que nesse instante a gente está mais preocupado com alguma volatilidade grande no mercado do que com um risco sistêmico e aí sim, né, uma recessão severa. Esse não é o nosso cenário base nesse instante. Luiz, pensando também na presença de autoridades monetárias, notadamente, por exemplo, a representantes do Banco Central Europeu, evidentemente do Federal Reserve, Gabriel Galípolo deve embarcar também para os Estados Unidos para participar dessa série de reuniões. Eu queria entender o que a gente pode esperar do ponto de vista da condução das conversas sobre a política monetária. A gente deve ter algum tipo de sinalização acerca exatamente desse momento, pensando em bloco, né? Pensando nessas tendências de política monetária mundo afora. O que a gente deve observar no âmbito dessas discussões? Na nossa opinião, as discussões elas devem seguir na linha de juros mais baixo para os próximos 12, 18 meses. É muito provável que a gente vai continuar cortando juros aqui nos Estados Unidos, é muito provável que a gente deve ter taxas de juros na Europa cadentes, com ali na Suíça podendo chegar até taxas negativas. A única exceção, na nossa opinião, é o Japão, que deve seguir acelerando alta de juros por lá. E no caso do Brasil, abre-se espaço para um início de flexibilização monetária. Atualmente, o Brasil ele tem um dos maiores juros reais do mundo, né? Então acho que vai ter espaço, na medida em que o mundo cresce um pouco menos, para ajustar a política monetária, que passou por algumas questões também de incerteza na mudança do presidente do Banco Central. É natural, muitas vezes, de se manter uma taxa de juros um pouco mais alta para gerar credibilidade e provar para o mercado que não tem ingerência política, mas parece que agora a gente está próximo do fim desse ciclo para então começar um corte de juros no país também. Conversei com Luiz Ferreira, CIO do EFG International para as Américas. Muito obrigado, Luiz, pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no CNN Money. Foi um prazer. Um abraço. Até mais, um abraço.